Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite feito pelo Jefferson, pela Júlia, para poder estar mediando essa mesa. E, na verdade, nós teremos 2 trabalhos a serem apresentados. O trabalho que agora será apresentado, ele se intitula As Narrativas de Vida nas Rodas de Conversa com Mulheres na Educação de Adultos, um lugar privilegiado de produção de saber na perspectiva espírita. Quem apresentará esse trabalho é Ângela Linhares, que é doutora em Educação Brasileira e orienta diversas teses nesse tema. Aldenora Guedes, que é juíza do trabalho e especialista em direitos humanos. E Eduardo Martins Barbosa, que é engenheiro agrônomo do INCRA do Ceará, trabalhando com reforma agrária e desenvolvimento rural sustentável e solidário. Então, é um prazer que a gente veio do Ceará para cá apresentar nosso trabalho. Nós somos um pequeno centro espírita na Colab Girassóis, na periferia de Fortaleza, e a nossa intenção no centro é aliar o trabalho nosso, de médicos, de educadores, com também sendo pesquisadores. Certo? Esse é o nosso desafio de tentar exercer essas diversas funções simultaneamente num pequeno centro espírita, e a metodologia nossa de trabalho, concentrada nas nossas rodas de conversa, e uma comunidade ampliada de pesquisa, que é essa ideia de que os próprios pesquisadores sejam os sujeitos que estão trabalhando no centro, se tornem pesquisadores também, utilizando essa ferramenta para melhorar o trabalho, para aprimorar o trabalho. Então, esse mais ou menos que nós fazemos, trabalhando com mulheres, com jovens, crianças, nesse local. E para a gente, nesse momento, é importante como que esse trabalho social no centro, a parte educativa, a educação espírita, ela seja exercitada de uma forma transformadora da realidade. Então nós temos uma forte inserção, nós como profissionais também engajados na transformação do mundo hoje aqui e agora. E como que o Espiritismo pode nos ajudar a trazer dimensões do nosso espaço de trabalho. Essa reflexão lá no Centro Espírita nos ajuda também no trabalho que nós fazemos com os profissionais nas nossas áreas. E o centro é o espaço para a gente fazer a espiritualidade como uma dimensão do desenvolvimento, da educação, e que essa dimensão é difícil de ser trabalhada, porque ela não está no dia a dia das nossas profissões como uma questão posta para o trabalho. Então, lá é o espaço que a gente tem, nos domingos à noite, a gente fazer a reflexão do que foi a semana de trabalho no centro, e também sempre nos relacionamentos com o que nós fizemos na nossa vida prática durante a semana, tentando levar esses 2 momentos, se unirem para que nós possamos avançar na reflexão e trazer todo o instrumental da pesquisa para esse campo empírico. Então, essa ligação também dos estudos da época de Kardec, os textos básicos, e também os contemporâneos, nós fazemos esses estudos contemporâneos de Kardec, para entendermos os processos que foram vividos naquela época e relacioná-los com os autores da atualidade. Então, mais ou menos, esse é o trabalho que a gente faz, que eu vou tentar apresentar um pouco aqui. Interessante essa ideia de que as produções em educação brasileira há um certo tempo, a própria Madalena Freire, a filha do Paulo Freire, que nós devemos conhecer, ela tem falado que assim como os operários deveriam tomar os meios de produção, os meios de produção que um educador toma é se informar da teoria que informa a sua prática, se apropriar da teoria que informa a sua prática, para que ele não seja um carefeiro sem maior aprofundamento, sem maior consequência, e para que ele possa perceber que a produção de saber ela está em movimento, ela deve continuar a partir de uma leitura sistemática e vigilante da prática. Então, essa ideia de produzir saber sobre o que se faz é uma ideia muito cara hoje na educação. O bom professor é considerado um pesquisador. O que se coloca é perguntas de pesquisa na sua prática. Se a gente tem um estabelecimento educacional, que é o Centro Espírita, por que a gente não coloca cotidianamente problemas de pesquisa na nossa prática educativa? Não é?
Então, a gente queria mostrar que, pela experiência que a gente teve, assim, uns 7 anos elaborando uma proposta e montando praticamente em toda a Fortaleza, isso antes do solar, com uma proposta que fazia o diálogo do mundo de vida com a reflexão da doutrina na prática evangelizadora e da educação dos centros. A gente viu, esse trabalho feito na Federação Espírita em todo o Estado, a gente viu que seria muito importante a gente se colocar como dentro de cada centro no seu mundo singular. É muito importante começar dizendo isso, que a gente não se oferece como modelo, embora a gente tenha um campo empírico que tem uma energia e uma capacidade reflexiva significativa, mas todo o centro, e eu pude caminhar nos centros, de centro em centro, dialogando com as pessoas nessa perspectiva de educação durante uns 7 anos, todo o centro tem singularidades muito importantes. Essa ideia da experiência, do singular de cada experiência, que é muito cara também ao Catarino, né? Cada centro com o seu singular pode produzir saberes e criar um ambiente dialógico, transformador das realidades, né? Sendo sempre, é muito importante para nós que o diálogo com a perspectiva espírita seja um diálogo encarnado, como a gente diz, um diálogo que tenha uma força de transformação concreta. Isso é uma preocupação muito grande. A gente aprendeu com Kardec, né? A gente tem que pensar em termos da evolução do espírito. E a gente pode começar pelo fim, para quebrar um pouco os protocolos de pesquisa, dizendo que uma preocupação fundamental e um dos achados, que é uma coisa óbvia, mas que era o movimento de construção de uma epistemologia espírita, de uma forma de produzir conhecimento, a simplificar, nos centros, ele tem nos mostrado como seria importante a gente se situar como ser espiritual, dialogando com as múltiplas dimensões da pessoa, ou do sujeito que aprende. A gente está fazendo isso também na universidade, depois a gente vai dizer. Então, será muito importante a gente se situar como se fosse um ponto de Arquimedes, que é se considerar como ser espiritual. Na verdade, as produções em saúde, educação, psicologia social estão sendo quase unânimes em dizer, a partir dessa ideia de que há que se discutir os paradigmas emergentes hoje, né, que são as referências que fundam a ciência de um tempo, a gente precisa certamente reconceitualizar o sujeito da educação. E por que não pensar em reconceitualizar o sujeito da educação, tanto o professor como o educando, tanto o educador como o educando, como o sujeito que é um ser espiritual? Essa foi uma das conclusões da pesquisa. O sujeito da educação como ser espiritual. Na linha de trabalho que a gente tem na Universidade Federal, que é arte, que a gente também trabalha com arte, artes, educação ambiental, que nós trabalhamos, juventudes e espiritualidade. A gente já tem disciplina na graduação e na pós, uma produção de pesquisa significativa. Na medicina, a nossa primeira orientanda, que é a Eliane Oliveira, a doutora Eliane Oliveira, ela vinha apresentar trabalho, mas não deu tempo dela de concluir para concorrer. Ela também já coloca uma experiência lá, uma disciplina na graduação de espiritualidade e medicina, e a gente faz uma articulação de saúde e educação também muito interessante. Mas isso a gente sempre diz a militância. A gente diz, a gente está militando. Então, o que a gente vai apresentar aqui é basicamente isso, a tentativa de uma reconceitualização do sujeito da educação. Mostrar um dos caminhos que a gente está fazendo isso em universidade, fora dela, nos ambientes sociais, que é a ideia de que a experiência espiritual é uma experiência de formação e é uma experiência transformadora. Isso está sendo um caminho teórico, um caminho que a gente está usando na universidade e no centro para mostrar a experiência espiritual como uma experiência significativa de transformação das pessoas, né? E quando ela é informada pelo pensamento espírita, essa é a nossa praia, né? Então, a gente vem dos movimentos sociais, nossa linha de pesquisa é movimentos sociais, educação popular e escola, e a gente quis que essa pesquisa, que é uma pesquisa registrada no CNPq, passou no departamento, vive toda a burocracia de uma universidade grande como a UFC, mas a gente quis que ela acontecesse no centro espírita, nesse pequeno lugar da periferia, que faz uma vigilante e amorosa leitura de sua prática. Então, a experiência espiritual como experiência de transformação, que é uma experiência de formação das pessoas, né? E também de transformação, para transformar as situações de injustiça social, as situações
que a gente qualifica como situações de desamor nesse trabalho. A gente pega essa observação da Clarice Pinkley, a gente tem esse artigo, por exemplo, já está escrito em 50 e tantas, a gente tem muitos artigos, muita produção diária, de pesquisa. Então, a gente diz, aproveita um pouco André Luiz, a gente não se deteve porque eram poucas páginas, mas no mundo maior aparece uma ideia de psique, que vocês devem ver ali, não é? Que é o inconsciente, o consciente e o superconsciente. E ele fala muito em processos de pensamento que vão se impor a gente como uma casca, que cria como se fosse uma segunda pele. E esses processos de pensamento, eles podem ser transformados. Muito bonita a articulação que o André Luiz faz do inconsciente, do consciente e do superconsciente. Aqui nesse artigo a gente só coloca isso. Também a gente diz que o problema do predador, na reflexão sobre masculino e feminino, Bourdieu também fala que se instaura nas mulheres e nos homens uma espécie de programa de percepção. Então a gente pega e dialoga, pega esses autores e vai mostrar como o pensamento espírita traz também coisas muito importantes, porque ele vai mostrar que não é só um programa de percepção, são processos de pensamento. Aí vamos mais na frente, pode passar. Aí a gente vai mostrar e por que nós acolhemos determinados processos de pensamento e não outros? O que faz que o que nós faz com que cultivemos os processos de pensamento que funcionam como predadores de nosso modo mais pacífico de ser? Que processos de pensamento falam da pessoa que fomos desde muitas reencarnações e que necessitamos transformar na direção que Cristo aponta para todos nós seguirmos? Como esses processos de pensamento alimentam situações sociais de desamor? Isso é um planejamento que a gente podia chamar hoje em dia em linguagem de multirreferencialidade, né? É como se fosse um diário de campo, um jornal de pesquisa que a gente chama. Que são apontamentos nossos das rodas de conversa, dos planejamentos normais. Então a gente pergunta, já que a gente está dialogando com essa Clarice Pinkley, essa autora, e ela nos fala desses predadores da psique, como é que a gente pode transformar isso? Utilizando ali o pensamento espírita para nos modificar. Então essa cotidianidade da reflexão é que vai gerar nas pessoas a ideia de que ela está mudando, está se situando de um lugar muito particular. Não é só como ser político, mas como ser espiritual. Não é só como ser que tem a afetividade, a moralidade, a ética. Mas esses aspectos, essas múltiplas dimensões do sujeito, elas devem ser fontes de diálogo para nós quando nos situamos como ser espiritual. Estou repetindo um pouquinho, vamos passar.